Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Cada dia o mundo vai ficando mais estranho, né? A gente vivendo uma realidade completamente doida, completamente maluca, né? Estranhíssima e né, cada dia é uma notícia que mais nos surpreende, né? Notícia mais louca agora, né? E o Irã pediu a prisão de Donald Trump por aquele ataque que aconteceu lá no início do ano e até acionou ali a Interpol, né? O governo iraniano acusou o presidente e outras dezenas de autoridades, né? Por causa dessa questão aí. Lembrem que eu falei para vocês que até o dia 3 de novembro, muito provavelmente, teremos ainda muitas notícias estranhas e desenrolar ali bem inusitado nesse cenário internacional. E é claro, o Brasil está dentro disso tudo, porque hoje a gente vê, né, uma tentativa ali de frear o avanço do apoio ao presidente e tal, mas se você pensar no nível global, existe um esforço também por frear o apoio ao presidente Trump, né? Todo mundo que está associado ao Trump está entrando junto aí nessa consideração como sendo opositores que precisam ser vencidos, tá? Então, essa questão da agenda para a eleição americana é importantíssima a gente ficar de olho. Vamos ver se isso aí não vai trazer uma nova instabilidade, né? E a gente sabe que uma dos elementos que a oposição ao presidente americano, e aqui no Brasil também, que a galera estava torcendo para tirar a popularidade, enfraquecer tanto o Trump lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, né, o presidente Bolsonaro, a gente sabe que é a questão dessa crise de saúde, tá? E tem várias coisas novas também aparecendo, e muito estranhas, provoca uma estranheza enorme, porque saíram notícias ontem falando que esse agente aí nojento, né, esse vírus, ele foi detectado em Barcelona em março de 2019. Aí você fala, pô, março de 2019, né? Eles fizeram uma coleta ali de amostras de esgoto de Barcelona e encontraram o vírus ali, tá? Só que alguns especialistas estão lançando dúvidas sobre isso, né? Investigadores estão olhando e vendo se realmente é isso, né? A comunidade científica está questionando a metodologia usada nesse estudo, porque isso obviamente ia fazer mudar a ideia de onde veio, de onde começou isso tudo, porque se na Espanha já tinha em março, né? Então muda todo esse cenário. Falando nesse agente aí, que é talvez o agente político mais importante, né? Ainda que seja uma questão da biologia, mas se tornou um agente político para trazer instabilidade nesse tão importante ano de eleição americana que influencia o mundo todo. Agora eles estão descobrindo que esse vírus faz com que essas células infectadas desenvolvam uma espécie de tentáculos fibrosos, né? É uma estrutura considerada pelos cientistas muito incomum e que ajuda com que eles consigam, esses seres nojentos aí, consigam atacar as células ao redor ao mesmo tempo, né? Segundo esse estudo. É como se a célula se transformasse numa espécie de célula zumbi, tá? Então, um negócio muito estranho, porque, além disso, essa descoberta aponta para outros medicamentos que podem ser usados para combater essa doença. E aí são medicamentos relacionados ao tratamento do câncer, tá? Então é um negócio inusitado, né? Porque mostra que esse agente tem um comportamento semelhante ao câncer e ao HIV, porque eles tentam buscar o que os cientistas chamam de calcanhar de Aquiles da célula, tá? Então, uma informação estranha, pode ser que esse ser aí é mais misterioso e mais pernicioso do que a gente pensava, tá? Ainda pensando nas consequências políticas das confusões todas que a gente tem visto no Brasil e no mundo, uma matéria muito interessante da Fox News trouxe uma jovem venezuelana, que falou algo bem interessante e preocupante, fez um alerta inusitado. O nome dela é Elizabeth Rogliani e ela falou que isso que ela está vendo de derrubar estátuas foi muito semelhante ao que ela viu na Venezuela anos atrás. E ela falou, começou assim, derrubando estátuas, tentando apagar alguns personagens históricos, mudando a abordagem da história, mudando o currículo escolar, o currículo universitário, e daqui a pouco a religião já estava começando a sofrer alguns tipos de sanções,
e ela falou que os venezuelanos não acreditavam que poderia acontecer um enfraquecimento da democracia, e ela falou que quando eles viram não tinha mais como retroagir. Então, esse alerta que ela deu para os americanos lá na Fox News é extremamente interessante, tá? Porque quando a gente está no meio de uma transformação, às vezes a gente não consegue enxergar o tamanho disso, né? Só você ver o que começou a acontecer na Alemanha lá na década de 30 e 40, e muitas pessoas não acreditavam que a coisa poderia chegar ao ponto que chegou, tanto que não saíram dali, né? E quando quiseram sair e fugir do problema, já não dava mais tempo. Então, esse alerta de alguém que viveu e está identificando uma situação semelhante é extremamente interessante, tá? E precisa levar em consideração isso. Uma outra questão muito inusitada é que a Índia proibiu nessa segunda-feira 59 aplicativos chineses, incluindo o TikTok e o WeChat, né? Citando para isso questões de segurança, tá? Segurança e respeito à privacidade. A gente não pode esquecer que esse anúncio acontece alguns dias depois de um confronto entre grupos ali das duas potências na fronteira lá na região do Himalaia, tá? Então vejam como é que a gente vive nesse mundo aí de internet, acha que tudo é uma maravilha, que a gente pode ter acesso à informação, mas ao mesmo tempo nossos dados ficam expostos, a nossa intimidade fica exposta, e hoje, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, está pautado ali no Senado, mais uma vez, tentar votar aquele projeto das notícias falsas, né? E parece que não está com tanta força assim, a gente tem que acompanhar de olho, porque tem tudo a ver com a maneira como politicamente o Brasil vai se adequar aí nos próximos dias e anos, né? Então, galera, fica esses alertas aí, reflitam, analisem, examine todas as coisas e retém que é bom. Se você quiser fazer parte aqui dos membros do canal Daniel Lopes, clica aqui embaixo, primeiro link na descrição, seja membro, vai ter acesso ao Direto do Bunker, onde a gente fala sobre várias questões ali de retórica, né, de neurolinguística, linguística, programação neurolinguística, a gente fala sobre história militar, história da inteligência, mostrando como você pode fazer para blindar a sua mente de todas as estratégias de manipulação, tá? Então fica o convite, e é isso aí, galera. Obrigado aí pela audiência, fiquem com Deus e examine todas as coisas e retém que é bom. Valeu!